De volta com Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19. Olha, você de casa, nosso convidado especial, você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp, 986555127. Você também pode ser o nosso repórter na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Inclusive, você pode assistir a nossa programação através do nosso portal TVA News, www.tvanews.com.br. Pode assistir toda a programação lá, você pode assistir inclusive ao vivo, pode ver as notícias do dia a dia aí do nosso portal, né, as notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo através do nosso portal. Pode também, né, assistir o nosso programa aqui, o Comunidade, através do nosso YouTube, TV Alternativa São Luís, tá bom? Fique ligadinho com a gente. E precisa mandar para a gente aí qualquer coisa, manda pelo nosso WhatsApp, 986555127. Participe. Olha, gente, o Senado promoveu nesta terça-feira uma sessão especial em homenagem ao ex-presidente José Sarney pelos 40 anos da democracia no Brasil. O requerimento, né, feito pela homenagem foi de autoria do Jorge Cajuru e teve aprovação do plenário em 11 de março. Já José Sarney tomou posse como presidente da República em 15 de março de 1985. Ele tinha 54 anos. Sua chegada ao Planalto marcou o processo de redemocratização e o fim do regime militar, que havia durado aí 21 anos, né? Nascido na cidade de Pinheiro, Sarney assumiu seu primeiro cargo público em 1955 como deputado federal pelo Maranhão. Está aí uma bela história, né, do presidente José Sarney. Há controvérsias, né? Dizem que Sarney nasceu em São Bento e foi ali com 5 dias de idade, né? Foi se registrar em Pinheiro e morar em Pinheiro. Dizem isso, né? Os são bentoenses dizem isso, não é não, Edivaldo? Mas ele realmente foi registrado em Pinheiro, é um cidadão pinheirense. Está aí, justa homenagem, né, ao presidente José Sarney, que foi presidente aí durante 4 anos, né? Foi o presidente da redemocratização do país, né, saindo ali dos militares, né, e assumindo, depois das diretas, né, as eleições diretas, onde o Tancredo foi eleito, e o Sarney vice, mas o Tancredo adoeceu, não pôde assumir, e o Sarney assumiu como presidente da República e foi durante todo o mandato. E já que estamos falando aqui dos 40 anos de redemocratização, né, o que será comemorado, né, no ano inteiro, nossa equipe visitou a Fundação do Memorial Republicano Brasileiro, onde a história da redemocratização é contada, né, no Memorial José Sarney. Acompanhe. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. 15 de março de 1985. Após 21 anos de ditadura militar, que começou com o golpe militar de 1964, o maranhense José Sarney tornou-se o primeiro civil a tomar posse como presidente da República. Ele assumiu o cargo de forma interina, em razão da doença de Tancredo Neves, eleito presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral no dia 15 de janeiro daquele ano. Mas Tancredo Neves acabou morrendo dias depois, e José Sarney assumiu a presidência definitivamente, dando fim à ditadura militar e restaurando a democracia no país, no processo que ficou conhecido como a redemocratização do Brasil. Asseguro à nação, com todas as forças da vontade e da coragem, que o legado de Tancredo Neves permanecerá vivo. Assim como não lhe faltei com a minha lealdade no período do seu calvário, saberei honrá-lo após a sua morte e não deixarei murchar a chama de esperança que plantamos no Brasil. A chegada de José Sarney ao poder possibilitou a elaboração de uma nova Constituição, denominada Constituição Cidadã, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988.
No memorial, o Salão da República possui documentos valiosos, como a Constituição de 1988, cartas trocadas entre Sarney e Tancredo Neves, o diploma de vice-presidente da República, o discurso de posse e o termo de compromisso. Aqui também está uma réplica da mesa presidencial, lugar onde foram tomadas as decisões mais importantes para o país. No Salão das Nações, peças museológicas, espadas, honrarias, condecorações. No mais recente espaço do memorial, a Sala Multimídia Saraminda, nome de uma das obras literárias de José Sarney, o passado se conecta com o presente e com o futuro, com mini-documentários e até um holograma, onde o próprio Sarney conta sua trajetória literária e política. No corredor da sala multimídia, televisores e mais de 50 mil fotografias. Atualmente, todo o memorial conta com recursos tecnológicos, como tablets e fones de ouvido, onde é possível ouvir os discursos proferidos por José Sarney. Aqui também estão os automóveis utilizados por ele no período presidencial. Nós temos um espaço de arte de memória conosco, a história do Brasil, a partir das políticas tem a possibilidade de explicar pela realidade dos documentos o que aconteceu naquele período. E não só os documentos. Que mostra a abertura que o país viveu a partir desse processo de retomada da democracia, se posicionando no mapa mundial e ganhando respeito dos outros países. Um lugar de memória e, ao mesmo tempo, um lugar de pesquisa. Para celebrar esse legado e fomentar reflexões sobre os desafios e conquistas da democracia brasileira, a Fundação da Memória Republicana Brasileira escolheu como temática anual o debate sobre os 40 anos do processo de redemocratização brasileira, destacando a importância de preservar e valorizar os passos dados rumo à consolidação democrática. Toda uma programação foi preparada para a data. A condução desse processo, a estabilidade de volta aos brasileiros. E uma reunião uma está na vanguarda das comemorações, porque também na vanguarda desse processo. Desse período, e aqui no Maranhão nós temos uma programação enfim, uma série de atividades que marcam esse período com o objetivo de que a forma de atualizar o sentido da democracia do Brasil, que está comunicada, a história das razões que nós temos para refletir sobre quais valores e quais os sentidos da democracia que nós temos. A Fundação da Memória Republicana Brasileira fica no Convento das Mercês, prédio tombado como Patrimônio Histórico Nacional.
amigo, isso é a história do Brasil, né, sendo contada aqui no Convento das Mercês, nesse memorial belíssimo, né, aí do presidente Sarney, né, e isso é a história recente do Brasil que a gente tem que revisitar sempre, porque a democracia é algo que a gente precisa praticar, não apenas, né, dizer existe democracia, tem que praticar. E essa democracia ficou muito clara, né, a partir desse momento da redemocratização do Brasil, né. Parabéns, excelente matéria aí do Wellington Oliveira, né, e Márcio Lopes, né, editada por Edivaldo, muito boa matéria, parabéns e viva a democracia, né, que a gente continue aí com mais 500 anos de democracia, né. Por hoje é só, a gente fica por aqui, a gente se vê amanhã, se Deus quiser, aqui no Comunidade Urgente. Valeu, gente, tchau, tchau.